E vamos ver, o governo Bolsonaro completa o seu primeiro mês. E o nosso comentarista, o Leandro Bessenelli aqui, preparou um balanço mesmo, né, Leandro, a respeito desse período aí. Porque um mês já dá para a gente ter alguma noção disso aí. Claro que sim. Tem gente que fala, é muito cedo ainda para a gente fazer uma avaliação. É muito cedo para a gente fazer uma avaliação do governo todo, né, dos 4 anos de governo que ele tem, que é o mandato dele. Agora, o primeiro mês ele é fundamental, né? Até o artigo que vai ao ar hoje no portal da SP Rio Mais, eu estou questionando isso, falando, a primeira impressão é a que fica, né? Então, se a primeira impressão é aquela que fica, é bom a gente prestar atenção nesse primeiro mês, né? E eu fiz um balanço assim das principais ações, os principais fatos que marcaram esse primeiro mês de governo Bolsonaro, né? Quero fazer só um parêntese antes de fazer a análise, é que assim, a gente fala-se muito do governo federal e a gente novamente está esquecendo um pouco do governo estadual, né? Acho que assim, a população fala do Bolsonaro. Esses dias eu até tava comentando com a minha esposa. Eu tava andando na rua, tal, entrei na padaria, aí um cara tava conversando, tal, falou: "Ah, o Dória, o cara, que Dória? Foi o governador do estado." "Ah, o Dória é o governador do estado agora?" Falei, sim. Aí eu falei, pô, eu tava ouvindo isso, falei, meu, a pessoa não sabe. Agora, se perguntar quem é o presidente, com certeza ele sabe quem que é. Então as pessoas diminuem a importância, né, da esfera estadual, que no nosso caso é muito importante, porque tá bem mais próxima da gente pra gente cobrar, tá aqui em São Paulo, né. Mas, voltando ao nosso balanço, né, aí dos primeiros, da gestão, né, do primeiro mês, os primeiros 31 dias de governo Bolsonaro, o que a gente pode sair, né, tirar desse primeiro mês? Acho que foi um começo um tanto quanto conturbado, né? Mostrou aí um desalinhamento, né, bateram cabeças, os ministros, o próprio presidente. Ele chegou a anunciar a redução da alíquota do imposto de renda, depois ele foi desmentido pelo ministro Onyx Lorenzoni, por um subordinado dele. Aí ele chegou a anunciar também o aumento do IOF, também foi desmentida essa questão. Muitas voltadas atrás, né? Tinha uma notícia, não é bem isso que a gente está querendo dizer. Teve até aquela polêmica lá que desagradou bastante os militares, a questão dele queria colocar uma base americana no Brasil, e depois disse, não, isso aí nem foi cogitado, mas não foi ele que disse, foi o general Heleno. Então, assim, o pessoal bateu cabeça lá, né? E no governo federal. E aí isso é interessante, nos diz algumas coisas, né? Por exemplo, o que une essas pessoas enquanto ministros, né? É muito estranho isso. Enquanto um time ministerial, uma equipe ali que vai gerir um país do tamanho do Brasil e da importância que tem o Brasil na economia mundial e o peso da população brasileira, né? Um peso no global, né, do nosso planeta, o que esses ministros eles têm em comum? Isso é muito difícil a gente achar um ponto aí, pô, eles gostam, sei lá, são todos cristãos que não gostam do PT e que tem medo do comunismo. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí, meu, o comunismo acabou, aí a União Soviética caiu em 1991. Então, assim, vamos atualizar esse pensamento. E eu acho que esse é um problema, porque torna os vínculos entre os ministros muito frágeis. Então fica todo mundo batendo cabeça aí, né? Então, além disso, né? Aí, enfim, teve essa questão, claro, que a gente comentou aqui, declarações esdrúxulas, né, de ministros, como a Damares, por exemplo. A gente teve aí o ministro da Educação, que, sinceramente, eu acho que qualquer um aqui conseguiria ser ministro melhor da Educação do que esse cara que está lá. Enfim, uma série de questões, né, complicadas. E aí a gente chega, né, numa articulação política mesmo do governo Bolsonaro, ele tentando criar um bloco, né, de governo, da situação na Câmara, né, de deputados e no Senado também. Mas na Câmara, eles tentaram lançar um candidato à presidência da Câmara. Não, a gente vai mudar tudo que está aí, vamos lançar nosso candidato. Já viram que não é bem assim, né? Então agora já está apoiando o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, que é o cara que era presidente da Câmara no governo Temer, né? Você então, não acha que, às vezes, assim, eles falavam uma coisa e voltam atrás quando voltam por uma coisa positiva, não é importante? Não, eu acho que sim. Eu acho que teve. Até o pessoal brincava que era um governo referendado pela internet, né? Então eles falavam, a gente vai fazer tal coisa. Aí a internet caía matando em cima. Não, a gente não vai fazer mais. Então, até o último minuto, eles falaram que não iam ficar no Acordo de Paris, no Acordo das Mudanças Climáticas. Sim. E sentiram a barra e voltaram atrás. Eu acho que tem esse ponto de voltar atrás para uma coisa que é melhor, e que isso
a gente não pode criticar, né? Exatamente. A gente pode criticar a questão de ter voltado atrás, mas não a questão, o fato Sim. que gerou isso daí, né? Que, enfim, um fato positivo, com certeza. Eu acho que isso daí muito bom, de fato, se permanecer e não ficar se alinhando com os Estados Unidos só porque eles têm um discurso de sair do acordo, que é uma coisa, que é uma maluquice do Trump, que nem os americanos apoiam muito isso, enfim, né? Então ele tentou construir essa base, né, no governo, já está apoiando o Rodrigo Maia agora para a presidência da Câmara. É interessante que aí o bloco de oposição também, né, começou a apoiar o Rodrigo Maia, tem uma situação super estranha. Enfim, alguns partidos que teoricamente deveriam ficar na oposição vão votar também no Rodrigo Maia. Aí a gente tem a viagem dos deputados do PSL, que foi bancada pelo governo chinês para conhecer a China, né? Eles foram aí uma comitiva da base de apoio do governo para a China. E aí também, China comunista? Para a China comunista. E aí assim, eles deram também declarações esdrúxulas do tipo, a gente está indo na China tudo funciona, a gente está indo para um país que as coisas funcionam para ver se a gente traz para o Brasil. E aí, ou seja, isso eu escrevi no artigo também, né? Se você então for perguntado algum dia onde que o comunismo funcionou, pode se basear nos apoiadores do Bolsonaro e do pessoal do PSL, que eles já garantem. Foi na China comunista. Então lá as coisas funcionam. Então eles fizeram essa viagem bancada pelo governo chinês, né? E voltaram, enfim, gravaram uma série de vídeos, uma coisa, até meio patética, enfim, fizeram isso. E a gente tem aí nessa esteira de fatos aí a ida também, né, da opinião, falando em relação à oposição, da Gleisi Hoffmann aí para a posse do Maduro, uma atitude completamente lamentável, desastrosa também para a oposição. Isso, né? Isso, na verdade, foi para provocar o Bolsonaro, que durante esse mês tem jogado pesado contra o Maduro, não é isso? Eu acho que ela provocou qualquer um que tem um mínimo de senso comum, né? Um mínimo de bom senso, aliás, né? Estou falando isso para a gente relacionar o nosso balanço, sim, né? Sim. Que é a questão do Maduro, exatamente, que está na boca do Bolsonaro. Isso, né? Mas fez isso, mas assim, sinceramente, eu acho péssima ideia, péssima atitude, só deu mais munição para justamente o governo Bolsonaro atacar a oposição. Então não serviu de nada isso, né? E a gente tem outro ponto positivo, né? Além dessas voltadas atrás positivas, né? A gente tem essa manutenção da lua de mel com o mercado, né? Com os investidores, a bolsa de valores subiu bastante, ela caiu, né, depois do desastre em Brumadinho, puxadas pelas ações da Vale. Então a gente tem essa manutenção da lua de mel, né, dos investidores aí com o mercado internacional. Então isso é importante também se ressaltar, que esse primeiro mês a bolsa subiu, o dólar caiu, que é o que todo mundo esperava, né? E a gente tem também, né, mais aí caminhando aí mais para o meio do mês aí, as denúncias contra o Flávio Bolsonaro, que mobilizaram o governo, caíram aí como uma bomba aí no governo, principalmente as notícias que foram se desenrolando com o passar das semanas, né? Então, primeiro era só a questão do Queiroz estar lavando dinheiro, da suspeita, depois a questão dos cheques, os depósitos caindo na conta dele, depois o envolvimento com milícia, a homenagem dele a miliciano, a bandido, cara que está preso, aí descobriu que a mãe e a mulher do cara trabalhavam para ele. Então, assim, uma situação complicada para o governo. Isso abala essa visão de paladinos da justiça, aí, da moral e dos bons costumes, que pelo visto não é nada disso, né? E a gente assiste também o Sérgio Moro caladinho agora, não fala nada, falou pouco do desastre de Brumadinho, né? Não falou muita coisa sobre isso. E também falou muito pouco sobre a questão dessas denúncias, né, graves. E aí a gente tem, agora caminhando para o final do mês, a participação do Bolsonaro aí no Fórum Econômico Mundial, né, que dividiu de fato opiniões, alguns disseram que foi boa, outros disseram que foi ruim, mas se a gente parar para analisar friamente, sem ser investidor que gosta que o governo seja bem raso, superficial, para poder ser manipulado de forma mais fácil, né, se a gente for olhar enquanto população, nós pagamos a viagem de um funcionário nosso para ir lá, tinha 45 minutos para poder falar, o cara fala 6. Levou sua equipe, os caras não queriam dar entrevista, fugiram de uma entrevista e ficou uma situação, isso repercutiu muito mal. Né? Essa questão de, ele não foi porque ele vai fazer uma cirurgia. Tá bom, mas e os outros membros do governo? E os outros ministros da Justiça, o ministro da Economia? Onde que eles estavam? Né? Então isso repercutiu muito mal entre o pessoal mais técnico, o pessoal mesmo que avalia a sério. Não perguntar para o presidente do fórum o que ele achou. Óbvio que ele não vai meter o pau, né? O cara é o presidente do negócio, ele não vai ficar ali criticando. O pessoal mais técnico, de fato, um discurso muito raso, muito vazio para a importância que o Brasil tem no mundo. Né? Pela grandeza do Brasil, foi um discurso assim pífio, né? Então,
E aí ele volta para o Brasil e logo que ele volta, né, ele volta na quinta, na sexta já ocorre esse desastre em Brumadinho. Né? Então, acho que esse primeiro mês de governo aí, a gente pode aí fechar com enfim, acho que é um mês que serviu para a gente refletir bastante sobre tanta as questões pré-campanha. O fiscal do IBAMA não serve para nada, só serve para aplicar multa, né? Então, assim, a gente viu que não é bem isso, as questões econômicas não são tão simples, essa questão de se dizer, não, só nós a gente vai salvar o Brasil da corrupção, também não é bem isso, né? Então, serve para as pessoas fazerem um balanço e verem de fato a vitrine da campanha e agora a realidade de governo. Muito bom, Leandro. Perfeito, Leandro, muito obrigado, perfeito mesmo o balanço.